Oi, gente, bom dia. Meu nome é Silene, para quem não me conhece, e eu tô colocando esses vídeos sobre tarô aqui no canal do Baralho Cigano, porque eu não consegui ativar esse canal, né, pelo processo daqui do YouTube. Então eu quero completar o curso de tarô que eu estava dando lá, né? O nome do canal é Kira Maios e eu comecei a fazer o canal para falar sobre esse livro que eu falo só nos 22 arcanos maiores, tá? Então são 924 interpretações. Então, como é que era esse trabalho? Esse livro, na verdade, ele ia funcionar como um dicionário. Vamos supor, né? Eu vou explicar para vocês a carta do Sol. Acredito também que é necessário para você trabalhar com os oráculos, você ter um padrão de organização, porque ele tem uma história, ele segue uma história, qualquer oráculo, ele tem uma história, ele tem um começo, meio e fim, que é como o destino, como a vida da gente. A gente não nasce com 30 anos, nem nasce com 60, nem morre com 2, porque você nasceu com 60 e chegou a 1, enfim. Então não existe essa coisa da sorte, assim, sortear, né? Então, eu acho que vocês é necessário. Então, aqui no caso, eu trabalho com a cruz, o jogo em cruz, né? Onde a primeira é a pergunta, a segunda posição é a dificuldade, a terceira o objetivo, a que vem aqui embaixo é a resposta e aqui a síntese. Então, o que acontece? É o seguinte: embaralhou, saiu o Sol aqui nessa posição da pergunta. Está fazendo uma pergunta e saiu o Sol aqui nessa posição. Nas outras posições vão sair outros arcanos. Eu não quis mexer no, no baralho de Marseille porque eu não quis tirar ele da ordem que ele se encontra. Então aqui, né? Vamos supor, alguém veio aqui perguntar se vai conseguir é, o emprego. Não, se ela vai, se o marido dela, se o namorado, se o marido dela, o ex-marido, sei lá, vai voltar, né? Isso acontece muito das pessoas quererem saber se o ex-marido vai voltar. Quando eu trabalhava no site, era uma pergunta que não se calava e de cada 10 pessoas que eu atendia, 8 queriam saber se o marido ia voltar. Enfim, é muito engraçado, mas era o Engo era um canal um site internacional, então era gente do mundo inteiro, né? Falava português, ou português de Portugal, ou português brasileiro, era nesse canal que as pessoas recorriam, tá? Então, o que que acontece? Vamos supor, essa pessoa perguntou se o marido dela ia voltar. Então, saiu o Sol aqui nessa posição e saíram mais aqui a dificuldade, aqui saiu o objetivo, aqui saiu a resposta e aqui sai a síntese, tá? Então, o que acontece? Quando solta aqui, ela está fazendo essa pergunta. O desejo dela é que o marido volte, que a pessoa volte para casa dela. Então, está representado no Sol. A dificuldade vai ser representada por qualquer uma dessas cartas aqui. Esse aqui é o baralho dos orixás, essa aqui é o imperador, essa aqui são os enamorados, essa aqui é a força e essa aqui é o julgamento, tá? Então essa é a posição. Como o Sol é um desejo muito grande, não está afirmando, ele vai voltar. Isso é o desejo dela, tá? E aqui o que que ela estaria fazendo? Então, vamos supor que aqui caiu a carta 6, mas a pessoa que estava aqui aprendendo, ela não sabe o que que significa a carta 6. Então, ela viria aqui no, no, nos enamorados, aqui, ó, nos enamorados, a posição que ele está vai ser a posição quando o enamorado está ocupando a segunda casa. Então a pessoa viria aqui nos enamorados, né? Na posição da pergunta, na posição da dificuldade, na posição do objetivo, resposta e síntese. Então, aqui na dificuldade, a pessoa viria aqui e fala assim: os enamorados, quando aparecem aqui, significa tal dificuldade. Esse arcano está demonstrando seu. Entendeu? Então, a pessoa iria usar e aqui dentro aparece em algum momento ele na posição das dificuldades, tá? Então,
e colocando, quando ele aqui dando exemplo de tiragens dele na primeira posição, na segunda, na terceira, na quarta, e assim vai, tá? O eremita sempre no centro e cercado pelas outras cartas. Então vai ter um momento em que você vai encontrar na dificuldade, iria encontrar aqui em algum momento a carta dos enamorados. Quer ver? Vai aparecer a carta dos enamorados em algum momento. Na verdade, o objetivo era que colaborasse. Aqui nesse não apareceu, né? Poderia ter aparecido, mas aparece ele na hora que está. Aparece os enamorados em vários momentos onde ele está Então você viria aqui até encontrar. Era um estudo. Esse é um livro para quem quer aprender e que gostaria de estudar e teria uma referência, tá? Então, esse era o objetivo do livro, o objetivo do canal, mas eu não consegui ativar. Então, vamos lá. Aí aqui o sol, vamos supor que o sol caiu aqui para essa pessoa que ela veio perguntar para o baralho se o marido dela ia voltar. Então, a carta que caiu aqui é uma tá, era o 6, né? Então seria os enamorados. Ela tem uma dúvida, ela quer saber. A resposta aqui em relação ao Sol é uma. A maior dificuldade seria ela ter essa felicidade, essa alegria, esse sucesso, essa realização, tá? Em função, inclusive, das outras cartas, eu não vou fazer interpretação aqui. Vamos supor que essa mesma pessoa, ela tirou as cartas, né? Foi lá, tirou as cartas, sorteamos as cartas. Sorteamos não, embaralhamos, tiramos as cartas e veio nessa ordem aqui, só que o sol vem com o objetivo. Claro, aqui a maior dificuldade seria ela obter essa felicidade. Aqui já não seria uma coisa assim tão complicada, seria uma dificuldade, mas que o objetivo dela realmente é realmente ter essa felicidade, essa pessoa voltar, ficar tudo esclarecido, ficar tudo acertado. E com como esse é o objetivo, vamos supor, aí fechou o jogo, tal. Aqui por acaso a carta do imperador corresponde à carta do sol, então ela provavelmente o marido dela voltaria, estaria disposto a voltar, gostaria de uma segunda chance, enfim. Vamos supor que agora embaralhou e tal, né, nessa mesma pergunta. Essa pergunta pode ser qualquer coisa. Vou conseguir aquele emprego, vou passar na faculdade, vou conseguir namorar o fulano, vou conseguir pagar, vou conseguir comprar essa casa, vou conseguir comprar aquele carro, meu filho vai conseguir isso, enfim. Era um sim, é para um sim e só demonstra com um pouco mais de detalhe as dificuldades a serem superadas, tá? Então apareceu o sol aqui. Meu marido vai voltar para mim? Cara, a resposta está dando um sim bem objetivo. O sol ele é muito claro, é evidente. Por conta das outras cartas, dos outros arcanos, você teria esse posicionamento. Aqui no caso, os enamorados, aqui o Bá que está representando a força, aqui está. Quem é que representa? Eu acho que esse aqui é o Ora, Oranian. Eu achei bonito as cartas, por isso que eu comprei. Eu não sou da Umbanda e eu não conheço. Eu estou inclusive estudando as entidades da Umbanda, né? Então, Oranian, que representa o imperador, né? E aqui tem Nanã, que representa a justiça. A Nanã já sei que é o orixá mais velho entre os orixás, é a mãe de todos os outros orixás. Então aqui tem o Sol dando uma confirmação muito redonda, né? E como a justiça estava, eu já fiz os outros arcanos aqui nesse jogo, eles estariam super positivos. A probabilidade dele voltar era muito grande. Então aqui está dizendo ok. E aí vindo ele nessa posição aqui, vamos supor que ele veio agora a pergunta tal, e ele veio nessa posição da síntese. Sintetizando, ele está em dificuldade, precisa fazer uma escolha, a dificuldade maior é ele dominar os próprios instintos, a vontade maior de estar com a pessoa ou não. Essa é a maior dificuldade. Aqui o desejo de. Aparece aqui Uranian, que é o 4, o imperador, dizendo que ele é uma pessoa muito determinada, então provavelmente ele vai tomar uma decisão. E a justiça falando que existe uma possibilidade, sim, do julgamento, né? Um julgamento, conversar, ter uma DR, né? E finalmente, se não voltar, pelo menos esclarecer, deixar claro, muito bem claro, tudo o que se passou.
tá? Então, o jogo, o canal, ele nasceu com esse fim. Eu não consegui ativá-lo, eu tentei através daquele aquele formulário, e quando eu coloco o URL do canal, diz que para mim colocar um URL válido e o URL não é válido, enfim. Então eu dali eu não consigo ir mais além, né? O URL não sendo inválido, válido, o que é que eu vou fazer, né? Mas se você colocar lá Kira Maios, Kira Maios com K aqui, ó, Kira Maios, tá? Com K e Y, você vai cair no canal que ensina como jogar, como usar esse oráculo, né? Como você pode fazer o seu jogo, tá bom? E se você está estudando de fato, o ideal é você ter dois baralhos, como eu mostrei aqui, um na ordem e um outro para você treinar as outras tiragens, tá? Treinar as outras cartas, enfim, tá bom? Que bom que você teve aqui, que bom que você está estudando esse oráculo, o tarô, ele é muito bom. Eu gosto, eu acabei me identificando mais com o baralho cigano, mas o baralho, a carta do tarô, as cartas do tarô são muito boas. E veja bem, gente, vou repetir, vou bater nessa tecla. Essa coisa de você ficar fazendo isso aqui e esperar uma carta pular, veja bem, quando você pega um livro para ler, você pega um livro e começa a ler ele assim, ou você, um livro, né? Uma história, um destino, o nascimento até a morte, você vai ler ele assim, ou você vai ler ele, lê aqui, agora eu leio aqui, agora eu vou abrir ao caso, vou ler aqui, vou ler aqui, vou ler aqui. Não está negando a informação, só está dizendo que ela está fora de ordem. Então, você vai ter que ficar fazendo milhões de, de interpretação, ou chutando para tudo que é lado, todas as possibilidades, para você fazer uma leitura. Então, o ideal realmente é você trabalhar com uma posição, que nem o baralho cigano, você trabalha numa ordem, você sempre tira as cartas naquela ordem. Você não tira ela aleatoriamente. Você pode ver que todo oráculo cigano, ele segue uma, uma ordem, tá? Então, isso é fundamental para você jogar, porque tem que haver a ordem, tem que haver a organização. Você tem que saber o que que você está buscando. É o passado? É o presente? É o passado? É o que você está fazendo? Qual o seu movimento para você chegar ao que você deseja? E dependendo do seu passado, do seu presente, do seu passado e do que você está fazendo, você vai ter um resultado. Lógico, tudo tem uma consequência. Tá? Então tem que seguir. O ideal é você treinar sempre fazendo tiragens com as quatro cartinhas. Se for o baralho cigano, você se coloca no centro e aqui o que que você sabe, o que que você gostaria que acontecesse, o que que você traz do passado e o que que você pode levar para o seu futuro. É alguma coisa assim, sempre, sempre, porque com a organização, a intuição e a possibilidade das entidades que te cercam, os anjos de guarda, os mentores espirituais, eles poderem te dar uma direção, não vai chegar assim aleatoriamente falando qualquer coisa. Tá bom? Então é isso. Fiquem com Deus. Tomara que você se torne um grande tarólogo, uma grande taróloga e boa sorte.